A paz do Senhor, irmãos e ouvintes da Palavra do Senhor nosso Deus, EBD, Escola Bíblica Dominical, realizamos toda semana nas Assembleias de Deus no nosso Brasil. Aqui em Serra Pelada, Rio Grande do Norte, é realizada toda quarta-feira a partir das 19 horas. Você, crente ou não, pode participar livremente. Estamos no segundo trimestre de 2025, aonde estamos estudando e o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, que é o apóstolo João, comentarista do trimestre, Elienay Cabral, pastor Elienay Cabral. A lição desta semana, que é a última lição do trimestre, é a lição número 13, que tem por título Renovação da Esperança. Renovação da Esperança. O texto bíblico, leitura bíblica em classe, se encontra em João capítulo 20, versículos 19, 20, 24 ao 31, que assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. Chegada, pois, da tarde daquele dia, o primeiro dia da semana, e cerradas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou Jesus e pôs-se no meio e disse-lhes: Pai seja convosco. E dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e o lado, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o Senhor. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe, pois, os outros discípulos: Vimos o Senhor, mas ele disse-lhes: Se eu não vir o sinal dos cravos em suas mãos, e não puser o dedo no lado dos cravos, e não puser a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse-lhe: Pai seja convosco. Depois disse a Tomé: Põe aqui o teu dedo e ver as minhas mãos. Chega a tua mão e põe-na no meu lado. Não sejas incrédulo, mas crente. Tomé respondeu e disse: Senhor meu e Deus meu. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, creste? Tomé. Disse-lhe Jesus: Porque me viste, Tomé, creste? Bem-aventurados que não me viram e creram. Jesus, pois, operou também em presença de seus discípulos muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Filho de Deus e para que, crendo, tenhais vida eterna em seu nome. Leitura correspondente à nossa temática Renovação da Esperança. Texto áureo está na nossa leitura em classe, João 20, verso 26. E 8 dias depois estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio e disse: Pai seja convosco. Das muitas aparições que Jesus fez depois de ressuscitado, esta é uma das tais a qual, nas que ele apareceu, Tomé não tinha visto ele ressuscitado, mas tinha sido informado pelos discípulos. E Tomé, alegando que só creria se realmente ele visse com seus olhos e pegasse com as suas mãos, nessa oportunidade do contexto, aí 8 dias depois, estando eles, os discípulos, outra vez dentro de onde eles estavam, na casa onde eles estavam, que não sabemos exatamente onde se encontrava essa casa, mas sabemos que era em Jerusalém. E estando nessa oportunidade, Tomé entre eles, e as portas estando fechadas, porque eles estavam com medo, lógico, que assim como mataram Jesus, poderiam matar eles também.
Então chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio deles, ou seja, as portas trancadas e janelas, devido a eles estarem com medo. Jesus entra ali, mesmo estando as portas fechadas, ou seja, Jesus já tinha total liberdade de usar os seus atributos, que ele muito raramente, muito totalmente usou antes da ressurreição. Mas agora, depois de ressuscitado, ele poderia usar os seus atributos, de desaparecer aqui e aparecer no outro lado do mundo tranquilamente, enquanto antes de ressuscitado, no seu ministério, ele não fazia isso. Então, as portas estando fechadas, de repente ele traspassa, ele ultrapassa, logicamente, a parede sem problema nenhum, porque ele tinha esse total poder, ele tem esse total poder, esse atributo de poder usufruir, porque ele é Deus. E chega e se encontra agora, se adentra aquele lugar e se encontra dentre os discípulos, e sauda-os com a paz do Senhor, Pai seja convosco, e na sequência chama Tomé para Tomé fazer o que ele queria fazer. Tomé não disse que só vendo e pegando, então Jesus chamou ele para assim fazer essa verificação. Na verdade prática, nos diz assim: a ressurreição de Cristo representa o ápice da esperança cristã. Então, a ressurreição de Jesus representa o ápice, representa o centro da esperança cristã. É o ponto principal da esperança cristã. Então, é o ápice da esperança cristã, é a ressurreição de Cristo. Se Cristo não tem ressuscitado, então com certeza não teria esse ponto culminante. Não teria esse ponto central. Já partindo para os tópicos devidamente, no primeiro tópico nós temos a aparição de Jesus Cristo. A aparição de Jesus Cristo. E no primeiro subtópico nós temos Pai seja convosco. Então nós temos aqui o comentarista dizendo que na segunda vez que Jesus se revelou aos seus discípulos, tanto homens quanto mulheres, o ambiente era diferente. O sepulcro continuava vazio, os discípulos ainda receosos permaneciam escondidos dos olhares dos transeuntes do lado de fora da casa onde estavam reunidos. Então, lógico, os discípulos estavam amedrontados, estavam medrosos, estavam confusos, estavam perplexos, receosos e trancados ali. Naquele lugar, naquela casa, logicamente grande, para comportar uma grande quantidade de pessoas. E ali, eles estavam medrosos, eles estavam amedrontados, eles estavam com medo. Com portas e janelas fechadas, conforme João 20, verso 19. Então, era essa casa, essa habitação, em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada, no primeiro dia da semana, como Maria Madalena foi até o sepulcro. Já não era de madrugada. Era. Já não era madrugada, já era tarde. Era uma habitação em algum ponto da cidade de Jerusalém. Já não era mais de madrugada, no primeiro dia da semana, mas sim à tarde daquele mesmo dia. Que mesmo dia? Domingo. Jesus ressuscitou no domingo pela manhã, onde Maria Madalena foi a primeira a ser privilegiada em vê-lo. E nessa oportunidade aqui já era tarde. Que Jesus se apresenta aqui para com eles, já era tarde, já era
no período da tarde, já era tarde, já o dia já tinha decorrido, já estava praticamente chegando ao fim. Mas sim tarde daquele mesmo dia em que Maria Madalena comunicou aos discípulos que já tinha visto o Senhor, visto e falado com o Senhor Jesus ressuscitado. Primeiro dia da semana, domingo. No entanto, eles mostravam ceticismo quanto à afirmação de Maria Madalena sobre ter encontrado Jesus vivo. Então, mesmo Maria Madalena, que viu Jesus, falou com Jesus, falando para os discípulos, eles se mostraram céticos. Eles se mostraram incrédulos. Eles se mostraram realmente duvidosos, não acreditando. Obviamente, um dos pontos, por ser Maria Madalena, por ser uma mulher que verdadeiramente estava dando a informação, por ser alguém que não era tão chegada ao mestre, como um Pedro, um João, um Tiago, como os discípulos propriamente dito. Então eles se mostraram, diante da afirmação, um pouco cético, um pouco duvidoso da informação que estavam recebendo. Na verdade, os discípulos estavam ainda tomados pelo medo dos judeus e sentiam-se desprotegidos. De fato, tinham fugido para suas casas quando Jesus foi preso, restando apenas Pedro e João posicionados à distância. A distância onde? Distante de Jesus. Jesus na cruz e eles distante. Afastado, não público. Então, dias depois, após terem recebido o Espírito Santo como Consolador, que Jesus soprou sobre eles, antes do Pentecostes, soprou sobre eles o Espírito, eles receberam o Espírito Santo. João 20, versículo 22 e 23, João 20, versículo 26. Então, aqueles discípulos continuavam escondidos com as portas trancadas no mesmo local, no mesmo ponto que iniciaram. Quando Jesus voltou a aparecer entre eles, repetiu por 3 vezes: Pai seja convosco, Pai seja convosco, Pai seja convosco. Se colocando entre eles. Em 2 dessas oportunidades, Tomé não estava. Tomé não estava. Segundo subtópico, o registro das aparições de Jesus ressuscitado, ressurreto. O registro das aparições de Jesus ressurreto. Então Jesus apareceu. Depois de ressuscitado, ele começou a aparecer em pelo menos, conforme o comentarista aqui tem essas referências para poder serem verificadas, em pelo menos 10 vezes, em 10 ocasiões. Em pelo menos 10 vezes, em 10 ocasiões. Em pelo menos 10 ocasiões, Jesus apareceu. Então nós temos aqui que Jesus ele apareceu primeiramente a Maria Madalena, quando ela foi ver ir ao sepulcro, conforme João, capítulo 20, versículo 11 a 18, e lá Jesus já estava ressuscitado. Um anjo falou com ela, e Jesus também falou com ela, depois na sequência. João, capítulo 20, versículo 11 ao 18. Depois, nessa mesma sequência, as mulheres que retornaram da sepultura para anunciar aos discípulos que o túmulo estava vazio. As mulheres também foram privilegiadas, não somente Maria Madalena, mas outras mulheres seguidoras de Jesus, Salomé, Marias, a mãe de Jesus. Mulheres chegaram a ver o Senhor Jesus. Então, conforme Mateus 28, 8 a 10, Jesus ele foi visto por Pedro. Pedro viu individualmente Jesus. 1 Coríntios 15, versículo 5.
Os discípulos no caminho de Emaús, que eram 2, ao anoitecer, o final da tarde, iniciar a noite, então recepcionaram Jesus, levaram Jesus como hóspede para sua casa, e ali eles viram o Senhor Jesus, eles ouviram o Senhor Jesus. Já vai em 4. Depois, Jesus também se revelou a 5 discípulos reunidos numa casa em Jerusalém, quando Tomé não estava presente. Isso nós podemos ver em João capítulo 20, versículo 24 e 25. Poderá ser visto essa realidade. E posteriormente, a 6ª vez, na presença de Tomé, quando Jesus se apresenta e chama Tomé para Tomé fazer a verificação, que ele disse, com as suas próprias palavras, que de modo nenhum ele creria se ele não visse com os próprios olhos e tocasse com as suas próprias mãos. Se ele não tocasse com as mãos onde os cravos foram furados, aonde a lança foi traspassada ao lado de Jesus, então se ele não fizesse isso, ele não creria. Podia as várias testemunhas notificar para ele, mas ele não iria acreditar. Então Jesus, nessa oportunidade, que é essa oportunidade que ele traspassa, que ele transcende, né? Que ele não precisa abrir uma porta, ele chega ali e se adentra em meio aos discípulos e se apresenta ali para Tomé fazer essa verificação. E Tomé, logicamente, não faz essa verificação, porque já foi suficiente ele ver com os olhos. Não precisava mais tocar, porque ele já estava vendo com seus próprios olhos. E por último, nós podemos vermos aqui, em 7º lugar, quando ele apareceu a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, quando estavam pescando, né? Ele mandou pescar, na verdade, lançar a rede ao lado direito do barco, e ali eles pescaram 153 grandes peixes, e foi uma pesca maravilhosa. Na 8ª vez das aparições do Senhor Jesus, ele apareceu aos apóstolos e a mais de 500 seguidores. Mais de 500 seguidores. Que nessa oportunidade Jesus está praticamente subindo para subir aos céus, ali no Monte das Oliveiras. E depois ele aparece em 9º lugar a Tiago, que é o seu meio-irmão porque ele era filho de Maria, filho de José. Então se tornou ali um meio-irmão de Jesus. E por fim, Jesus manifestou-se pela última vez durante a ascensão no Monte das Oliveiras, que nessa oportunidade é aqui onde Jesus ele vai ser ocultado por uma nuvem, vai ser elevado e ocultado por uma nuvem e subir aos céus. Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 6 ao 12. Então, há vários registros de aparições do Senhor Jesus depois de ressuscitado. Jesus passou ainda 40 dias depois de ressuscitado. Realizou muitos outros milagres na presença dos discípulos. E isto para provar verdadeiramente que ele ressuscitou. Porque Jesus, de maneira nenhuma, ele poderia ressuscitar, ele ir para o céu e ficar aquele mistério no ar. Ele tinha que realmente fazer aparições. Ele tinha que continuar ainda a fazer-se presente no meio do povo ainda, como assim de fato ele fez. Jesus comeu, Jesus bebeu. Jesus, ele continuou a vida aqui na terra. Jesus não virou um fantasma depois de ressuscitado. Jesus
estava tricotomicamente aqui entre nós. Nós, os contemporâneos da época, discípulos, apóstolos, seguidores seus. Então, todas essas aparições confirmam o fato da ressurreição de Cristo. Quem poderia contestar que Jesus foi ressuscitado? Quiseram até abafar que Jesus não ressuscitou. Na verdade, fizeram falsas testemunhas, pagaram os soldados para dizer que roubaram o corpo de Jesus, enquanto isto não pôde se sustentar, porque Jesus estava de fato vivo entre os vivos, entre os humanos. Estava vivo o Senhor Jesus, não morto. 3 preciosas lições sobre o tópico 3. Preciosas lições sobre o tópico 3. A primeira é que a ressurreição de Cristo representa o ponto culminante da fé cristã, central. É por causa da ressurreição de Cristo que está agora a minha fé fundamentada nele. Está o cristianismo fundamentado nele. Está realmente a fé, a convicção dos cristãos fundamentada nele. Por quê? Porque se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa caminhada, a nossa jornada, a nossa fé, é vã a nossa abstência do pecado e do mundo, é vã. Mas Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. E ressuscitou para a glória de Deus Pai, o Deus Todo-Poderoso. Então a primeira lição preciosa é que ele representa o ponto culminante da nossa fé. É por causa dele que nós verdadeiramente temos essa crença. Paulo disse, 15:14 de Coríntios, 1 Coríntios, e se Cristo não ressuscitou, logo é vã a nossa pregação, e também é vã a nossa fé. Se ele não ressuscitou, mas ele ressuscitou. A segunda lição é que a ressurreição de Jesus é um fato inquestionável, que fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. Então, é inquestionável. Há muitos que ainda alegam nos dias de hoje que Jesus não ressuscitou. Não crê que Jesus ressuscitou. Como não crê que Jesus ressuscitou se as inúmeras testemunhas que deixaram registrado na Bíblia Sagrada este documento que ultrapassa décadas, séculos, milênios. Então nós podemos vermos que verdadeiramente a ressurreição é um fato inquestionável. Essa ressurreição fortalece a certeza e a alegria de saber que ele está vivo. E a terceira preciosa lição é que leva a renovar a esperança e a promessa da ressurreição dos mortos em Cristo. Ou seja, aqueles que morreram crendo, sendo fiéis e obedientes a Cristo, não se perderam. Existe uma promessa que eles serão ressuscitados, igualmente Jesus ressuscitou. Existe. Então não se perdeu no tempo, no ar. Não se perdeu. Então um dia seremos como o nosso Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 14 ao 16. Que do mesmo jeito que ele ressuscitou, nós também seremos ressuscitados.
1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, diz assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com Ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17. Tópico número 2. No tópico número 2, aparições de Jesus, esperança e plena alegria. Então, a ressurreição de Jesus, as aparições de Jesus, depois de ressuscitado, aparecendo para muitos, para uns, para outros, para os seus. Então, representa esperança e plena alegria. Subtópico número 1, o medo deu lugar à esperança. O medo deu lugar à esperança. Para quem? Para quem estava com medo? Quem estava com medo? Os discípulos, os seguidores de Jesus, os apóstolos de Jesus. Então nós podemos vermos aqui que a cena, o medo deu lugar à esperança. O medo deu lugar à esperança. Então, como a crucificação, morte e sepultamento de Jesus, o medo, a frustração e a dor, a frustração e, por conseguinte, a desesperança surgiram no coração dos seus discípulos. Surgiu. A cena dos dois discípulos no caminho de Emaús ilustra perfeitamente esse estado emocional dos seguidores de Jesus. Então, essa desesperança, essa frustração que estava no coração dos discípulos, que surgiu no coração dos discípulos, mediante a aparição de Jesus, deu lugar à esperança. Porque quando os discípulos que estavam sem esperança, eles iam caminhando para Emaús, Jesus se apresenta entre eles. Jesus pergunta o que eles vão comentando pelo caminho, e eles explicam o que estava falando a respeito de Jesus, não sabendo que era Jesus que estava perguntando ali. E nessa oportunidade, nós podemos ver no próprio texto de Lucas 24, 13 a 35, nessa narrativa, que os discípulos disseram: nós tínhamos a esperança de que ele fosse o remidor, o redentor, o salvador, mas hoje já é o terceiro dia que ele morreu e até agora nada. Se bem que algumas mulheres estão falando por aí que viram ele e tem esses uns, mas hoje é o terceiro dia e até agora nada. Ou seja, eles não tinham essa esperança. Eles não tinham aquela convicção de que verdadeiramente a notícia era verdadeira. Não tinham. Só que, no entanto, quando Jesus se revela a eles, os seus rostos transformam-se imediatamente. Assim a esperança substitui o medo e a frustração. O Cristo que venceu a morte renova a nossa esperança e afasta a desesperança. Então, quando Jesus vai para a casa deles, quando Jesus prega para eles, até no meio do caminho antes de chegar em casa, e principalmente quando chega em casa, quando vai fazer a refeição da noite ali, quando parte o pão, quando dá graças a Deus, quando Jesus fala aquelas palavras que verdadeiramente era viva e verdadeira, que eles começam a entender que aquela palavra ali é uma palavra viva e verdadeira, uma palavra não como os saduceus pregavam, os fariseus pregavam. E de repente, quando eles procuram o Senhor Jesus, Jesus já tem desaparecido. Jesus usando o seu atributo. Que ele não utilizou esse atributo, esse poder, quando ele estava no ministério, mas agora ele já estava ressuscitado. Ele poderia muito bem desaparecer facilmente sem dar explicação a ninguém. E quando os discípulos percebem que Jesus desapareceu dentre eles,
Eles entenderam que ali era o mestre que esteve entre eles. Caiu a ficha, então a frustração que eles tinham agora foi renovada em esperança. O medo que eles tinham foi agora renovado em esperança, em alegria, em plena esperança. Porque o medo deu lugar à esperança. O medo desapareceu e agora quem dominou o lugar que o medo estava dominando, quem dominou agora foi a esperança. Subtópico 2. A tristeza deu lugar à alegria. Então, quando Jesus apresentou os seus discípulos e trouxe a paz, os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. João 20, versículo 20. A magnífica notícia da ressurreição do Senhor e a sua subsequente aparição eliminaram a tristeza dos discípulos e encheram os seus corações de alegria. Então os discípulos se encheram de alegria os seus corações. Por quê? Porque estavam vendo o Senhor Jesus. Jesus apareceu entre eles. Jesus estava ali entre eles. Então, estar na presença de Jesus Cristo ressuscitado é promover uma vida repleta de alegria, onde mesmo nas situações mais difíceis conseguimos manter a nossa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Então, estar na presença de Jesus, mesmo diante da tristeza, é realmente sem igual. É promover uma vida plena, é promover uma vida repleta de alegria. Não importa as situações mais difíceis, pois estar na presença dele nos dá essa capacidade de nos alegrar no Espírito de Deus. Porque é promovido pela presença dele. E assim foi promovido entre os discípulos. João 20, versículo 20. Os discípulos se alegraram ao ver o Senhor. Ao ver o Senhor ressuscitado. Eles estavam com medo, tristonhos, frustrados. Eles estavam realmente céticos. Estavam. Mas, ao ver o Senhor Jesus que se apresentou entre eles, eles se encheram de alegria em ver o Mestre. João 20, versículo 20. Terceiro subtópico, esperança e alegria. Esperança e alegria. A esperança e a alegria são algumas das virtudes cristãs mais relevantes que encontramos no Novo Testamento. Realmente. O apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 13, ele vai nos dizer que a esperança é uma virtude junto da fé e do amor. Na carta aos Gálatas, o apóstolo Paulo ele menciona a alegria como um dos componentes do fruto do Espírito Santo. 5:22 de Gálatas. Assim, tanto a esperança quanto a alegria estavam presentes na manifestação de Jesus aos seus discípulos. Então, quando Jesus se apresenta aos discípulos, então ali é promovido, é originado esperança, é originado alegria. Por quê? O comentarista diz assim: portanto, se cremos no Cristo que venceu a morte, estas duas virtudes devem ser evidentes nas vidas daqueles que seguem a Ele, nas nossas vidas. Porque se nós cremos que Cristo ressuscitou, que Cristo é o nosso Salvador, que Cristo é o nosso Senhor, então com certeza a esperança e a alegria estão predominantes sobre a nossa vida. Estão evidentes, não estão escondidas, estão evidentes nas nossas vidas.
Por quê? Porque Cristo é realmente esse âncora para nós, para as nossas almas. Tópico número 3 e último. Aparições de Jesus. Convicção fortalecida. As aparições de Jesus resultam nisto aqui. Convicção fortalecida. Convicção fortalecida. Subtópico 1. As dúvidas dissipadas. As dúvidas, elas vão desaparecer. Vão desaparecer as dúvidas. Lembra de Tomé? Tomé que disse, olha, eu só vou acreditar, crer, se eu tocar ou se eu ver. Se eu tocar. Tomé deixou bem claro isso. João 20, versículo 25. Está escrito exatamente isso, que eu vou ler para melhor nossa exatidão do que a própria palavra nos diz a respeito da confissão de Tomé. Olha o que Tomé confessou. Tomé confessou dizendo assim, quando os discípulos que viram o Senhor Jesus, mas ele não viu, porque não estava entre eles, informa para Tomé, Tomé diz assim, disseram-lhe, pois, os outros discípulos, vimos o Senhor, dizendo a quem? A Tomé. Mas ele disse-lhes, ele quem? Tomé. Se eu não vi o sinal dos cravos em suas mãos, e não meter o dedo no lugar dos cravos, e não meter a minha mão no seu lado, de maneira nenhuma o crerei. Sabe? Não adianta você, Pedro, dizer, Tiago, Tomé estava dizendo isso. Você, João, você, Mateus, não adianta Maria, não adianta a mãe de Jesus, não adianta ninguém dizer, eu só vou acreditar se eu vir as mãos furadas e eu tocar, eu quero examinar. Tomé estava dizendo isso. O seu lado onde a lança furou, eu quero tocar, eu quero ver, eu quero tocar, eu quero sentir, eu quero realmente examinar, verificar. Eu quero eu mesmo verificar. Então as dúvidas são dissipadas. Então o episódio da incerteza de Tomé revela a dúvida que surgiu no coração do seguidor de Jesus, que é Tomé. Durante algum tempo, Tomé revelou-se cético, duvidoso, sabe aquele só vendo em relação à ressurreição do Senhor Jesus, 20, 25, já acabei de ler, de João. Ele estava dessa seguinte forma. Então as dúvidas são dissipadas. A aparição de Jesus resulta em uma convicção fortalecida. Então Tomé, no entanto, quando teve a oportunidade de encontrar Jesus e tocá-lo, todas as suas dúvidas foram prontamente dissipadas. Então Tomé não estava dizendo que tinha que tocar, tinha que pegar, tinha que meter o dedo, meter a mão. E por que quando Jesus apareceu para ele, nessa oportunidade, portas fechadas na casa, Jesus entra ali sem ninguém abrir porta ou janela para ele, ele passou porque ele tem esse poder de sumir e desaparecer, aparecer a hora e o momento, ou no lugar que ele quiser, porque ele é onisciente, onipotente e onipresente. E aqui ele estava na onipresença. Então Tomé, quando tem essa oportunidade, Jesus chama ele para ele fazer essa verificação que ele declarou que iria fazer. Tomé não faz. Por quê? Por que Tomé não fez? Porque a dúvida dele já tinha desaparecido. O fato dele ver Jesus, a dúvida já saiu de lado. Não precisava mais ele tocar, não precisava ele... Ao contrário. Só em ver o Senhor Jesus, ele já se derramou, ele já se prostrou, ele já se declarou, Deus meu e Senhor meu e meu Deus. Ele já se declarou crente, sem dúvida alguma.
O Cristo ressuscitado eliminou qualquer possibilidade de dúvida nos seus discípulos. Depois de ressuscitado, Jesus eliminou qualquer dúvida. Será que Jesus vai ressuscitar? Será que Jesus, os discípulos, será que Jesus realmente era o Filho de Deus? Será que Jesus realmente era o prometido de Deus? Era o Salvador da humanidade? Será? E Jesus, quando aparece a eles, eliminou todas essas dúvidas. Todas essas dúvidas dos seus discípulos, reforçando assim a fé deles, ou seja, aumentando a fé deles, robustecendo, fortalecendo, dando convicção mais e mais para eles. Assim aconteceu. Subtópico número 2, fortalecimento da fé. Fortalecimento da fé. Anteriormente cético, Tomé, cético, duvidoso, tinha que examinar, aquela pessoa que tem que examinar, tem que ver, tem que tirar todas as suas dúvidas, senão ele não vai crer. Tomé era este, agora ele profere uma linda declaração de fé: Senhor meu e Deus meu. 20 e 28. Jesus diz: vem cá, Tomé, pode tocar em mim. Tomé não faz isto, mas Tomé diz: Senhor meu e Deus meu. Olha, Senhor meu, ou seja, tu és o meu dono. Senhor a palavra Senhor é dono, tu és o meu dono. Senhor, tu és o meu dono. Deus meu, tu és o dono de tudo, eu te pertenço. Ao longo da história cristã, encontramos indivíduos que, antes agnósticos ou céticos, hoje afirmam com firmeza a sua crença em Jesus Cristo como Deus revelado nas Escrituras. Teu encontro com o ressurreto torna impossível continuar a dúvida como uma forma de rebeldia provocada pela idolatria humana. Então, ter um encontro com Jesus faz toda a diferença. Ao longo da história, muitos indivíduos que antes eram agnósticos, ou seja, criam que podiam fazer tudo e mesmo assim não afetar o seu relacionamento com Deus, podia fazer o que quisesse com a matéria, com o corpo, e não afetaria a santidade de Deus, a vida com Deus, a vida comunhãomente com Deus. Então, muitos agnósticos ou céticos, como Tomé, que apresentou esse ceticismo, né, essa dúvida de só verificando para ele poder crer, tirar a sua conclusão para ele poder crer. Então, ao longo da história cristã, da igreja cristã, muitos eram desta forma, mas após verdadeiramente terem tido um encontro com o Senhor Jesus Cristo, receberam essa convicção, receberam esse fortalecimento de fé e foram convertidos. Muitos. Por que não falar em Paulo, apóstolo Paulo, que era um perseguidor da igreja cristã, mas ao se encontrar com Jesus, em Atos capítulo 9, ele, como diz o ditado, vira casaca. Aquele que era contra agora era a favor. Aquele que não queria Cristo agora quer Cristo, e agora quer que os outros que não queria que quisesse agora queiram Cristo. Terceiro e último subtópico: fortalecimento da esperança. Fortalecimento da esperança. A nossa esperança é o Senhor Jesus. Sem Jesus não há esperança futura. Não há convicção de salvação.
Mas em Cristo temos essa esperança. Então, além de proporcionar alegria e convicção, Cristo ressuscitado expande a nossa esperança em relação ao futuro. Segundo as Escrituras, a promessa de que um dia os mortos ressuscitarão e receberemos um corpo glorificado baseia-se na ressurreição e glorificação do Senhor Jesus. Esta é uma doutrina essencial para o apóstolo Paulo, Atos 24 e 15, 1 Coríntios 15, 12 a 14, onde fala sobre essa esperança. A esperança devido à ressurreição, né? Portanto, a ressurreição. Assim Paulo ensinava e defendia esta verdade ao longo do seu ministério. 4 e 14. Acabei de ler aí 1 Tessalonicenses. Portanto, há alguns minutos. Portanto, a ressurreição e a glorificação de Cristo servem como antecipação da ressurreição dos salvos que partiram e da glorificação dos nossos corpos. Então, fortalecimento da esperança. O que Cristo proporciona é o quê? Uma convicção verdadeira, uma esperança verdadeira, porque verdadeiramente Cristo, Ele é a nossa esperança. Cristo é a nossa garantia de salvação. Aqui findamos, só recapitulando, a aparição de Jesus. Jesus apareceu a centenas de pessoas. Centenas, não foi a uma pessoa. Não foi só a Pedro, não foi só a Maria, sua mãe. A centenas de pessoas ele apareceu. E mudou a história do cristianismo por causa disso. E perdura até os dias de hoje. No segundo tópico nós temos a aparição de Jesus, esperança e plena alegria. Então, a aparição de Jesus mudou o posicionamento, a convicção, o emocional dos discípulos, dos seus seguidores. O medo dando lugar à esperança, a tristeza dando lugar à alegria, e a esperança e a alegria estando ali juntas no coração dos discípulos. Terceiro e último tópico, a aparição de Jesus resulta em uma convicção fortalecida. Por que convicção fortalecida? Porque as dúvidas desaparecem mediante a aparição de Jesus. A fé é fortalecida e a esperança é também fortalecida. Que Deus abençoe a você e sua casa, em nome de Jesus, e até a próxima, se Deus assim nos permitir. Aqui encerramos o terceiro trimestre de 2025 e o Verbo se fez carne, Jesus, sob o olhar do apóstolo do amor, comentada pelo pastor Elienay Cabral. Aqui encerramos e até a próxima semana, um novo trimestre, terceiro trimestre de 2025. E você é convidado a participar juntamente conosco aqui ou em uma das denominações aí mais próximas de você, que é realizada aí a escola bíblica dominical, podendo ser em um dia aleatório. Na maioria das igrejas é aos domingos, mas assim como aqui na igreja Assembleia de Deus em Serra Pelada é na quarta-feira, em outras igrejas também de igual modo, numa segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado ou até mesmo no domingo. Curta, comente, compartilhe, se inscreva se assim você ainda não é inscrito no canal, para receber em primeira mão todas as publicações que semanalmente eu publico aqui e você recebe em primeira mão, sendo informado aí instantaneamente. Que Deus abençoe você e sua casa e até a próxima, se Deus assim nos permitir. A paz do Senhor, ótimo final de semana e uma boa noite.